Cerca de 9.000 quilos de ouriços do mar são entregues nessa fábrica de Santa Bárbara toda semana. Mas somente depois que você abre suas conchas com espinhos que você descobre o que faz os ouriços do mar serem tão valiosos: suas ovas. Uma bandeja de 200 gramas de ovas de ouriço do mar como essa pode custar $100. No Japão, conseguem vender por 5 vezes mais do que isso. Os ouriços do mar, hoje em dia, são um dos poucos frutos do mar ainda colhidos à mão por mergulhadores. Nos últimos anos, muitos deles ocuparam o fundo do mar da Califórnia. Mas por que existem tantos ouriços do mar? E por que, apesar de existirem tantos, eles ainda são tão caros? A ova do ouriço do mar, também chamada de uni, é uma iguaria preciosa em várias partes do mundo. Hoje em dia, as ovas de cor laranja amarelada são frequentemente servidas em sushi e até mesmo em sua própria casca. Existem muitas espécies de ouriços do mar, mas só algumas são cobiçadas, como o ouriço do mar vermelho, de Santa Bárbara, na Califórnia. Conhecidas como o ouro da Califórnia, essas ovas são caras porque são grandes, amanteigadas e doces devido às algas que comem. Para encontrar ovas desse tipo, os mergulhadores precisam coletar ouriços do mar individualmente e à mão. Michael Robertson trabalha com isso há 15 anos. Ele começa seus dias cedo, antes mesmo do sol nascer. Michael e sua equipe levam cerca de 2 horas e meia para chegar a um bom local de mergulho. See that little island up there? That's called B Rock. That's where we're going. So all this green right here on top of this red that's reef is vegetation. That's a good thing. That lets us know it's not sand and it's just not bare rock. If there's vegetation, maybe there's urchins. Michael procura por locais com bastante algas para ajudá-lo a decidir aonde mergulhar. Mais algas normalmente significam ouriços de melhor qualidade. 2010, on a good day, a diver could harvest maybe up to 2,000 pounds a day of good quality sea urchins. Now the divers are typically coming in with about 300 to 500 pounds a day, so a quarter of the amount. Mas surpreendentemente, boa parte do mar da Califórnia está cheia de ouriços. If they wanted to, they could still bring in 2,000 pounds a day. There's a lot of sea urchins out there, but there's a lack of kelp. So even if you bring in 2,000 pounds, if they're not marketable, then we don't harvest them. If you want to compare how it was to how it is, this was solid kelp from here all the way in, all the way down. And now you have just little pockets here and there. Essa falta de algas afeta o valor dos ouriços do mar vermelhos. Ela também sobrecarrega o ecossistema oceânico e as espécies que dependem das algas para seu habitat. Junto com o aquecimento das águas e a poluição nas últimas décadas, uma espécie de ouriço do mar tem uma certa culpa. Ouriços do mar conseguem sobreviver por anos sem comer, mesmo sem ovas. Depois do declínio das estrelas do mar em 2013, um de seus predadores, a população de ouriços do mar roxos aumentou muito, consumindo mais de 95% das florestas de algas da Califórnia à medida que crescia. Os ouriços roxos são menores e produzem menos ovas, por isso, tem pouca demanda comercial. E à medida que os ouriços roxos se multiplicam e comem mais algas, os ouriços vermelhos com boas ovas se tornam mais difíceis de encontrar. Encontrar o local certo para mergulhar é apenas o primeiro desafio. O principal deles é coletar essas criaturas espinhosas manualmente. Some people wonder if sea urchin diving is a dangerous occupation. It can be as dangerous as you allow it. If you don't keep really tight tabs on your gear and the mechanics of your boat, it could easily kill you. Para tornar o trabalho mais fácil, Michael e seu parceiro Fred precisam de ferramentas específicas. So this is the one essential piece of equipment everybody has to have. It's called a rake. It's custom made. Everybody has their own take on how they like to have it done. I've got all these fancy colors on mine because if I ever drop it, I'll be able to see it on the bottom. And my daughter loves putting the tape on. Assim que ficam prontos, Michael e Fred vão até o fundo do mar e começam a coletar os ouriços um a um. All right.
Mesmo com um equipamento adequado, um mergulho bem-sucedido nunca é uma garantia. Normalmente, há cerca de 5 ovos dentro de cada ouriço. E sem algas suficientes para os ouriços se alimentarem, as ovas começam a murchar. Em alguns casos, um ouriço pode estar totalmente vazio por dentro. We do crack urchins on the bottom so that we can see what we're picking, if there's enough product inside and what the color's like inside. Para tornar as coisas mais desafiadoras, Michael só pode colher ouriços de pelo menos 8 centímetros de tamanho. You can't just go out and pick empty urchins. So there's a lot more empty urchins than there is beautiful packed urchins that you want to sell. Depending on what they're eating, depends on the grade of the urchin. We got lucky on that one. Oh, right on. Sounds good. Okay, cool, man. See you on the inside there. Depois de um dia de 12 horas de trabalho, Michael retorna com cerca de 370 quilos de ouriços do mar. O prazo de validade dos ouriços frescos é curto, por isso, eles precisam ser entregues aos processadores na mesma noite. Às 4 da manhã, a equipe de Ginny DeMack já está rachando e limpando manualmente cada um deles. And today we probably have about 10,000 sea urchins to go through. As ovas são extremamente frágeis e só se mantêm frescas por cerca de uma semana. Os trabalhadores racham cada ouriço no meio para evitar quebrar qualquer uma das ovas dentro. Depois, é hora de uma das partes mais cruciais do processo, a limpeza das ovas. Essa etapa requer muita atenção aos detalhes. Se os trabalhadores não removerem totalmente os intestinos do ouriço, as ovas se degradam mais rapidamente. E se uma ova se rasgar durante esse processo, ela imediatamente perde valor. The gonad breaks, then it drops a grade or two. And when it goes from an A++ grade and we have to drop it down to B grade, the value is maybe about a quarter of what it could have been. Os trabalhadores então classificam as ovas por cor, assegurando que cada bandeja tenha uma tonalidade uniforme de amarelo ou laranja. Depois de embalar cada bandeja, eles usam pinças para inspecionar cada ova novamente e remover gentilmente qualquer alga, concha ou espinho restante. As ovas mais valiosas possuem a nota A++. Ginny vende uma bandeja premium de 200 gramas como essa por $100. Essas ovas são amarelas ou alaranjadas e vêm somente dos ouriços masculinos mais doces. Elas são enviadas principalmente para restaurantes, mas Ginny não encontra essa qualidade de ova com frequência. Normalmente, ele encontra apenas uma ova premium em cada 100 ouriços. As ovas de ouriços do mar nem sempre foram valiosas nos Estados Unidos, principalmente nos anos 70, pouco antes do pai de Ginny abrir sua empresa Tradewind. The government used to ask the divers, the local divers, to smash them, kill them at the time, until a Japanese person came along and said, no, this is actually a delicacy in Japan. And after many trials and errors, we also found out that Santa Barbara sea urchin is actually really, really good, like one of the best in the world. Os ouriços de Santa Bárbara eram tradicionalmente enviados para o Japão até o colapso econômico em meados dos anos 90. Felizmente para a família de Ginny e outros produtores americanos, a moda do sushi se iniciou nos Estados Unidos na mesma época. Those of us that was able to make the transition from the Japanese market into the US domestic market survived at the time. Hoje, Ginny envia seu produto para todo o país. Uni is one of the few seafood out there that they really haven't perfected farming yet. Until somebody figures that out, uni is probably going to be a limited, highly sought after item. Isso acaba aumentando o preço das raras ovas premium. This year, we're actually seeing a good quality, high quality uni that we haven't seen in about a decade. We're seeing a lot more colder waters. We're starting to see kelp grow back where it hasn't grown back in the last 10 years. Depois de uma década difícil, as coisas estão melhorando para os ouriços do Mar Vermelho e para as algas das quais eles se alimentam.